Olá, caríssimos alunos do nono ano do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e juntos estarei trabalhando com vocês um tema, uma temática muito importante no nosso dia a dia, na nossa convivência com o outro. A temática de hoje, ela gira em torno da convivência com a outra pessoa. Isso corresponde ao nosso conceito de cidadania e convivência. Agora me diga, como é que é a tua convivência com o próximo? É sobre essa temática que a gente vai começar a trabalhar hoje. Então vamos ver o que nós temos para a nossa aula? Vamos lá então? Olha só, a aula de hoje, a aula 5, ela gira em torno do tema cidadania e convivência, a convivência com o outro. E durante a aula vamos trabalhar o texto A Justiça do Rei. Vamos então analisar esse conceito de justiça que diz o seguinte: galerinha, olha só, a aula de hoje gira em torno daquele conceito de justiça. O que é justiça? O que é justo? Vocês já analisaram esse fato? Você é justo para com o outro? Você é justo com o próximo, com o teu semelhante? Você tem atitudes justas? Aqueles que te oferecem alguma coisa, você retribui? Então, nós vamos começar a analisar isso hoje. Então, a aula de hoje gira em torno desse tema, a justiça. Vamos lá, então? Olha só, temos aqui a história, a justiça do rei. Há muito tempo, em um reino distante, governava um jovem rei. Olha só, ele era muito bondoso. Mesmo sendo jovem, ele era uma pessoa muito bondosa. Nenhum habitante do reino passava fome porque seu palácio estava sempre aberto para dar comida aos súditos. Pessoal, então aqui temos o seguinte: o rei era uma pessoa justa. Ele cuidava do seu povo. Ele não somente amava, ele cuidava, ele queria o bem-estar de todos. O rei era uma pessoa maravilhosa. Mesmo sendo jovem, ele era uma pessoa que cuidava do outro. Porque ele sentia essa necessidade de ver o outro bem. No caso, seriam os seus súditos, a população, as pessoas que estão ali em seu reino. Então o rei ele tinha essa característica. Ele era uma pessoa justa, boa, honesta. Ele cuidava da população, cuidava dos seus súditos. Não permitia que ninguém passasse fome. Eis o ponto de partida. O rei era uma pessoa boa. Mas vai rolar algumas coisinhas aí. Vamos ver então o que é. Vamos lá. O rei oferecia sempre a água mais cristalina e as frutas mais frescas. Então, simbolizando que ele era uma pessoa boa, que ele oferecia para as pessoas somente o melhor. E aconteceu o seguinte: certa vez, um mensageiro do rei anunciou que no dia seguinte haveria uma comemoração de aniversário para Sua Majestade e que, ao final de um esplêndido banquete, todos receberiam um presente oferecido pelo rei. Olha só, o rei estava de aniversário, foi anunciado em toda a cidade que o rei estaria de aniversário, e ele convidou a todos para saborear do banquete real. E olha só, aqueles que estivessem presentes, o rei, ao invés de receber o presente, ele daria o presente. Então as pessoas começaram a ficar felizes. Além de ter uma boa refeição, além de poderem se alimentar bem, o rei ainda iria oferecer um presente para quem estivesse lá. Então vamos ver como que vai continuar essa história? Olha só. O rei só pedia em troca que os convidados trouxessem um pote de barro
com água que deveria ser deixado na entrada do palácio. Pessoal, agora eu lhes pergunto, o que é um pote com água, um vaso com água? Isso naquela época era comum a todas as famílias. Todas as famílias tinham em suas casas uma jarra, um recipiente para guardar água. Era comum. Então, naquela época, lá nas épocas mais antigas, que não havia uma geladeira como a gente conhece hoje, as pessoas guardavam as águas em jarros para elas consumirem durante o dia, beberem. A reivindicação que o rei fez foi a seguinte: aqueles que vierem para a festa, tragam um jarro com água. Foi somente isso que o rei pediu. Tragam um jarro cheio de água. Todos tinham um jarro em sua casa, porque o jarro era um utensílio mais comum que havia naquela época. Todos, dos mais humildes aos mais ricos, tinham um jarro com água. Isso era comum naquela época, lá no período medieval, onde tinham os reis, essas coisas. Vamos imaginar aquele período. Então, o rei fez somente esse pedido: tragam um jarro com água. Será que as pessoas levaram? Vamos verificar então. O povo, olha só, concordou que o desejo do rei era fácil de cumprir, porque todos tinham um jarro em casa. Que era muito justo corresponder à sua generosidade, já que o rei iria oferecer um banquete, as pessoas levariam a água. E olha só, e se ele, o rei, ainda lhes desse um presente, seria tanto melhor. Então as pessoas imaginavam o seguinte: o rei oferece o banquete, nós oferecemos a água para bebermos lá durante o banquete. Então a população achou justa o pedido do rei. Ele nos oferece uma coisa, um banquete, e além disso vai nos dar um presente, e nós oferecemos a água que será consumida durante o banquete. Nada mais justo do que isso. E as pessoas, vamos ver se elas levaram as jarras com água? Vamos lá então? No dia seguinte, apareceu no palácio uma multidão levando potes cheios de água. Olha só, foi uma multidão e elas levaram os potes cheios de água. Cada pote era de um tamanho. Alguns eram grandes, outros potes eram pequenos, então haviam as jarras de diversos tamanhos. Mas também houve aqueles que, confiando na bondade do rei, chegaram de mãos vazias. Então aqui temos três situações. Pessoas que levaram potes grandíssimos, outros levaram os potes pequenos e outros que não levaram nada, esperando que o rei fosse justo e que mesmo assim lhe oferecesse tanto o banquete como o presente. Essa foi a ideia de muitos. Teve as pessoas que levaram os jarros grandes, cheios de água, aqueles que levaram um jarro pequeno, mas também estavam cheios de água, e teve aqueles que não levaram nada, mas simplesmente esperavam a bondade do rei e permitir que eles participassem do banquete. E para eles seria muito melhor ainda se ganhasse também aquele presente que o rei tinha prometido para eles no dia anterior. Vamos ver como é que vai dar continuidade a essa história? O que vai acontecer agora? O rei recebeu a todos carinhosamente. O banquete foi maravilhoso, ainda melhor do que nos outros dias. Não houve quem não saciasse o apetite e apreciasse o sabor da comida. Pessoal, então aqui temos a seguinte situação.
as pessoas foram. O rei ofereceu banquete para todos. Para aqueles que levaram vaso pequeno, para aqueles que levaram jarra grande e para aqueles que não levaram nada. Todos comeram e ficaram saciados. Todos ficaram felizes. Inclusive, ouvia-se murmúrios de que esse havia sido o melhor banquete que o rei havia oferecido à população. Então, todos ficaram saciados e felizes. Só que não era somente isso. Eles estavam esperando aquilo que eles consideravam a melhor parte. Que a melhor parte para eles era qual? O presente que o rei iria oferecer a eles em seu aniversário. Vamos ver o que acontece? Vamos lá? Acabada a sobremesa, todos se alimentaram bem, todos se olharam na expectativa de receber os presentes. Então todos estavam ali somente esperando o momento que o rei iria lhes oferecer o presente. Até que, no final da refeição, o rei simplesmente se despediu e foi. Olha só, todos estavam ali esperando que o rei, depois de todo mundo ter se alimentado bem, se levantasse, as pessoas esperavam que o rei se levantasse e entrasse os presentes, salão adentro. E o rei simplesmente se levantou, agradeceu a todos e foi embora. Olha só. Será que as pessoas gostaram dessa atitude do rei? Enquanto eles esperavam que o rei tivesse uma atitude, o rei simplesmente teve outra. Será que eles ficaram felizes? Vamos lá ver? Os convidados, de início, ficaram sem fala. Eles não estavam compreendendo, porque eles esperavam ansiosamente que o rei lhes oferecesse o presente. Já que o rei se ia, olha só, eles pensavam que não havia presente nenhum. O rei estava indo embora, ele não falou nada, então ele simplesmente foi e deixou as pessoas sem presente. Houve então algumas pessoas que faziam comentários maldosos. O rei esqueceu da gente, quem é ele para esquecer de nós? Outros simplesmente perdoavam o esquecimento do rei, porque sabiam que ele era uma pessoa justa. Então, a atitude do rei gerou duas situações. Aqueles que simplesmente começaram a condenar a atitude do rei, não concordando que o rei se levantasse e fosse embora sem antes lhes dar o presente, porque eles queriam o presente, ou seja, eles estavam ali somente por um objetivo, se alimentar e receber o presente do rei. Mas eles não queriam que nem os outros. Os outros foram, perceberam que o rei esqueceu do presente, mas mesmo assim não criticaram o rei, porque o rei sempre se mostrou uma pessoa justa. Então pode ter sido um equívoco do rei ter esquecido de nos oferecer o presente. Beleza, mas ele nos ofereceu comida, tivemos água boa, podemos nos alimentar e nos saciar bem. Então houve essas pessoas que, mesmo o rei indo embora, souberam agradecer a atitude do rei, de lhes oferecer um banquete real. Só que teve aquelas pessoas que simplesmente estavam ali por um interesse próprio, o presente do rei. Será que elas receberam? Vamos verificar então o que aconteceu? Muitos ficaram felizes, olha só, olha o que vai acontecer. Muitos ficaram felizes e orgulhosos. Deixa eu voltar lá rapidinho. Aqui, ó. Alguns faziam comentários maldosos, como a gente viu, outros perdoavam o esquecimento do rei, porque sabiam que ele era uma pessoa justa. Muitos ficaram felizes e orgulhosos, olha só, de não terem levado nenhum potinho de barro,
com água para aquele rei que não cumpria suas promessas. Então, aquelas pessoas que julgavam, começaram a condenar a atitude do rei, dele não ter entregue os presentes, essas pessoas ficaram felizes. Ah, eu não trouxe nada, comi e bebi à vontade. Vou para casa feliz. Essas pessoas ficaram super felizes. Eu não trouxe nada, não dei presente nada para o rei, não lhe ofereci nada, comi e bebi à vontade. Agora vou para minha casa satisfeito. Mas essas pessoas vão levar um duro choque. Vamos ver? Olha o que acontece agora. Um a um, todas as pessoas saíram e foram pegar seus recipientes de volta, as suas jarras com água. Que eles tinham levado as jarras e eles, um a um, saíram e foram pegar as suas jarras. E eles tiveram uma surpresa. Suas vasilhas estavam cheias de moedas de ouro. Olha só. Eis o presente do rei. Já que as pessoas levaram as águas em suas jarras, agora imagine a situação. Como a gente viu durante o decorrer da história, algumas pessoas levaram jarras grandes, jarras bastante grandes. Outros levaram jarras pequenas. E houve aqueles que não levaram nada. E quando eles foram buscar as jarras, o que aconteceu? As jarras estavam cheias de moedas. Isso quer dizer o quê? Quem levou jarra grande recebeu bastante moeda. Quem levou uma jarra pequena recebeu moedas, mas não tantas. E quem não levou nada? Será que recebeu alguma moeda? Quem ficou feliz será no final dessa história? Vamos lá então verificar? Que alegria sentiram os que haviam levado grandes baldes, ou seja, aqueles que levaram as jarras enormes. E que arrependimento e vergonha sentiram aqueles que levaram recipientes pequenos, ou então aqueles que chegaram de mãos vazias. Esses ficaram profundamente infelizes. Pessoal, o rei pediu que simplesmente as pessoas levassem as jarras com água. Aqueles que levaram uma jarra grande receberam muitas moedas. Aqueles que levaram uma jarra pequena receberam a moeda correspondente ao tamanho da jarra. E aqueles que não levaram nada, não receberam nada, a não ser o alimento. Então, existem aqueles que saíram mais felizes do que outros, não é? Que foram aqueles que ofereceram ao rei bem mais. Então, pessoal, aqui a questão é o seguinte: aquilo que a gente oferece para o outro, nós recebemos de volta. Se oferecemos bastante, recebemos bastante. Se oferecemos pouco, recebemos também de volta um pouco. Agora, se a gente não oferece nada para ninguém, a gente não oferece nada. Então, esse é o valor que a gente dá para as pessoas. Será que eu estou me doando para o outro? Eu estou oferecendo para ele aquilo que é correspondente? Para que eu ofereça para o outro? Então, pessoal, oferecer para o próximo, como o rei pediu, ele simplesmente pediu que as pessoas levassem jarras com água. Quem oferece mais, a moral da história gira em torno disso. Quem oferece mais ao próximo, ganha mais. Quem oferece menos para o próximo, recebe menos também. Agora, quem não oferece nada para o outro, vai receber na mesma quantidade. Pessoal, então a nossa vida ela é feita de doação. Eu tenho que me doar para o próximo. Eu tenho que ajudar o próximo. Se o próximo está me oferecendo algo,
mas ele pede também que eu ofereça algo para ele, eu tenho que retribuir, vamos usar um termo, na mesma moeda, na mesma altura. Se o rei pediu que as pessoas levassem água, muitos levaram, só que em jarras grandes, médias ou algumas pequenas ou nada. Então isso vai conforme cada um oferece para o outro, certinho? Galerinha, olha só. Não esqueçam de fazer a atividade que corresponde à nossa aula de hoje, que gira em torno da relação com o próximo. Como é a minha relação com o próximo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!